Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos, é o último culto do ano de 2024 aqui na igreja. No domingo que vem nós vamos fazer o culto ali no sítio e nós vamos então encerrar as atividades do ano de 2024. Mas a nossa vida espiritual ela continua e a nossa vida também continua. Então não é que nós vamos tirar umas férias dos cultos, que nós não vamos deixar de viver em santidade, buscando ao Senhor. Que nós possamos então continuar buscando ao Senhor e estando na sua presença, assim como Ele tem nos ensinado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas, palavra de fim de ano é assim mesmo, é palavra que vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós vivemos no ano, fazer uma reflexão da nossa vida como um todo, mas principalmente da nossa vida espiritual, não é mesmo? Então louvo a Deus por este lugar, pelo ajuntamento que Ele tem nos permitido viver aqui, independente de qualquer coisa, Deus é bom e tem sido bom estar aqui. Espero que esta vida em comunhão, ela tenha sido importante para cada um que está aqui hoje. E para isso nós temos que fazer sim uma reflexão, uma autoanálise da nossa vida, né? Como tem sido, qual tem sido a importância da igreja na sua vida. E é importante fazer essa reflexão, não é mesmo? Isso pode dar um norte de continuidade na nossa vida espiritual. Isso serve para trabalho, serve para tudo na nossa vida, mas nós estamos falando da nossa vida espiritual. Como nós vamos continuar conduzindo a nossa vida espiritual, se nós precisamos nos dedicar um pouco mais ou não. Mas isso é uma autoanálise, né? Cada um analise e avalia se o homem é a si mesmo, é isso que a palavra nos diz. Mas se durante este ano você pôde orar um pouquinho mais, glórias a Deus. Se esse ano você pôde estar um pouco mais na presença do Senhor do que o último ano, glórias a Deus. Se esse ano você conseguiu vir mais vezes à igreja, glórias a Deus. Talvez você não conseguiu orar, mas você orou. Talvez ainda não o suficiente, mas você orou mais. Você está orando um pouco mais. Glórias a Deus. Se você conseguiu abrir mais vezes a Bíblia durante o ano do que você abriu no ano anterior, glórias a Deus. Isso quer dizer que você cresceu. Que você tem crescido espiritualmente, tem conseguido fazer um pouco mais daquilo que você fazia. E assim, então, nós vamos caminhando. Que o próximo ano consigamos, então, fazer um pouco mais e um pouco mais. E assim nós vamos caminhando. Caminhando, crescendo, vivendo mais experiências com o Senhor. Então, se você viveu essas coisas com o Senhor durante este ano, glórias a Deus. E glórias a Deus porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque essa igreja ainda está aberta. E nós devemos então perseverar na nossa vida espiritual e buscar crescer cada vez mais. Então que no ano de 2025 seja um ano de crescimento espiritual. Para isso nós estamos aqui, para crescer em Cristo. Até quando chegarmos à medida de varão perfeito. Mas tudo isso, meus amados, são etapas. E nós vamos aos pouquinhos chegando lá. O que não podemos fazer é esmorecer, desacreditar, deixar de confiar. Isso que não dá para acontecer. Então a palavra sempre nos orienta a caminhar. Caminhar. É como o Augusto sempre fala, o jogo da vida. Sobe mais um degrauzinho,
sobe outro. E eu espero de verdade que esse ano você conseguiu subir alguns degraus na sua vida espiritual. Nós estaremos aqui para juntos crescermos um pouquinho mais em nome de Jesus. Até o dia que o Senhor nos chamar, ou tocando a trombeta para a igreja, ou tocando a trombeta individual. Isso vai acontecer. Mas isso não deve gerar medo em nós, pelo contrário. É esperança e alegria. Amém? E a palavra de hoje, ela tem um pouquinho a ver com tudo isso que eu disse. E eu convido todos vocês a abrirem suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, em nome de Jesus. E eu convido aquele que pode se levantar, nós vamos ler este grande texto, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. É um provérbio muito conhecido, que diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Senhor amado, eu quero entregar esta grande palavra, Senhor, no teu altar. E pedir que o Senhor venha, Senhor Deus, através do teu Espírito, falar um pouquinho aos nossos corações. E que os nossos corações possam estar preparados para receber esta semente que será lançada, Pai. E que seja o Senhor o semeador aqui, Pai. E eu tão somente um instrumento nas tuas mãos. Eu oro para que haja entendimento, compreensão acerca da tua palavra. Eu repreendo o ladrão. Eu repreendo, Senhor amado, todo o cansaço, todo o sono, toda a distração em nome de Jesus. E que o Senhor possa revelar e cumprir o propósito ao qual o Senhor tem com esta palavra na noite de hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Este é um versículo maravilhoso, um grande versículo, que destaca a soberania de Deus sobre os planos humanos, onde Ele nos ensina que, embora possamos fazer muitos planos e traçar os nossos próprios caminhos, o propósito de Deus, Ele vai se cumprir. E por que ele serve de reflexão? Porque certamente, meus amados, todos nós fizemos planos para o ano de 2024. Talvez nem todos se cumpriram. Talvez nem tudo aquilo que você projetou, prospectou para o ano de 2024 aconteceu. Outras coisas podem ter acontecido. Umas sim, outras não. Mas o que a palavra diz é que o propósito do Senhor é o que vai prevalecer. Então, fazer essa análise, o que deu certo daquilo que eu planejei para esse ano? E o que não deu certo? Por que não deu certo? Será que este plano não era a propósito do Senhor? Será que não é o tempo ainda? Será que os meus planos estão alinhados com a vontade de Deus? Então, quando nós fazemos esta análise, eu louvo a Deus pelo último canto que nós cantamos aqui, o último cântico, que ele fala sobre a gratidão. Então, quando nós olhamos para os planos e nós reconhecemos que Deus fez acontecer, Deus realizou o sonho, Deus realizou o projeto. E aí nós podemos cantar: te agradeço, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então nós olhamos para o que passou com gratidão. Aquilo que deu certo, e gratidão também por aquilo que não aconteceu ainda. Por quê? Porque Deus não se esqueceu de ninguém que está aqui. Muito menos das suas promessas. Deus não se esquece das suas promessas. Porque Ele não mente. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez não tenha chegado a hora ainda. Então, nós aprendemos com esse versículo, primeiro, que nós devemos confiar em Deus. Mesmo que não estejamos entendendo o que está acontecendo
entendendo as circunstâncias, o propósito dele vai prevalecer sobre a sua vida e sobre os planos que estão dentro do teu coração. Então nós devemos confiar nele, porque o plano de Deus é perfeito. Segundo, nós devemos ter a humildade para reconhecer que os planos do Senhor são melhores. E com essa humildade nós nos sujeitamos a ele. Se sujeitar ao propósito, ao plano do Senhor, sabendo que o plano dele sempre vai ser melhor do que os nossos planos. Então, primeiro eu confio em Deus. Depois eu tenho humildade para reconhecer que ele tem um plano que é melhor do que o meu. E por fim, alinhar os meus planos com os planos de Deus. Talvez eles não estejam alinhados. Talvez aquilo que eu planejei não está alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida. Talvez aquilo que nós planejamos está tão distante daquilo que Deus tem, que não vai acontecer. Por quê? Porque não está dentro do propósito de Deus. Porque nós acabamos de ler que nós temos muitos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então nós devemos alinhar os nossos planos a Deus. Em vez de confiar somente na nossa sabedoria, nós devemos então buscar a orientação divina. E alinhar esses planos aos planos de Deus. Porque o propósito do Senhor vai prevalecer. Palavra do Senhor. Amém? Então, o lembrete de que Deus está no controle, que o seu plano é sempre melhor do que o nosso. Mesmo que a gente não consiga entender isso de imediato, no momento certo, nós vamos entender. E aí eu trouxe então um exemplo prático. Um exemplo da palavra, mas um exemplo que nós podemos olhar para ele e falar, é assim que eu devo viver. E eu busquei talvez o maior exemplo de todos. É difícil encontrar o maior exemplo de todos na Bíblia? Não, porque Cristo é o nosso exemplo. E aí então, Deus me levou para o momento da vida de Jesus. E este momento é um momento muito conhecido, onde nós vamos ver tudo o que está neste versículo acontecendo neste fato, neste momento. E Jesus Cristo vivendo este versículo no Getsemane. Lá, no Monte das Oliveiras. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. No versículo 32. Getsemane significa prensar a vinha, prensar o óleo, a oliveira, aliás. Então é tirar todo o caldo. Então esse lugar significa um lugar de prensa, de retirar a essência. Tudo a ver com aquilo que aconteceu. E não é à toa que esse é o significado deste lugar. Porque Jesus ali, ele estava sendo prensado, esmagado. Mas por um propósito. E aí então diz ali no versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Olha, Jesus é o nosso exemplo. Então, embora nós vamos focar em um aspecto, vamos analisar aqui todos. Olha, Jesus se afasta para orar. O nosso exemplo era um homem de oração. Ele se afasta para orar. E aí no verso 33 diz que ele levou consigo então Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus não precisa de multidão. Nos melhores momentos, mais importantes, ele levava poucos com ele. Era momento de intimidade. Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E aí no verso 35, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E no verso 36 dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, então, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Então esse é o contexto de Getsêmani. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 36. Onde Jesus ali no ápice da sua oração, no momento de grande tristeza, porque obviamente sabia o que iria acontecer, ele clama a Deus. Ele ora a Deus. Ele pede a Deus. E o que ele pede? Ele pede que se fosse possível, para que o Senhor Deus afastasse dele aquele momento, afastasse dele aquele cálice, contudo, que não fosse aquilo que ele queria, mas como Deus quisesse fazer. E é por isso que esta vida de Jesus é um exemplo para nós, porque ele também tinha um plano naquele momento em seu coração, e era um plano de talvez, mesmo sabendo do propósito, falar, Senhor, não, está difícil. O outro discípulo disse, Lucas, João, que ele suava gotas de sangue naquele momento. Então era um momento de grande tristeza, de grande angústia que Jesus estava passando, e ele falou, Pai, tudo é possível para ti. E aqui nós vemos que se Deus não fez ainda na sua vida, não é porque Ele não pode fazer, é porque Ele não quer fazer. E aí Ele não quer fazer por um propósito. Talvez porque não chegou o momento de fazer, ou talvez porque Ele não vai fazer. Por quê? Porque não é o projeto dEle, da sua vida. Mas não é porque Ele não pode fazer, porque Deus tudo pode. Mas Deus, Ele tem uma característica de um caráter que é irrevogável. Existia ali um plano, um projeto na vida de Jesus. E eu tenho certeza que também existe, meu amado, um plano e um projeto na sua vida. Propósitos que Deus criou e estabeleceu para você e para mim. Deus tem planos para a igreja como um todo, mas Deus também tem planos originais para você, planos individualizados, assim como Ele tinha para Jesus. Mas Jesus pediu para Ele, Pai, se possível, tira de mim este momento, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque Ele estava triste, e só Ele sabe o que estava passando no coração dele naquele momento. E só Deus sabe também o que está no seu coração no dia de hoje. Só Deus sabe como está a sua vida neste tempo, neste fim de ano. Só Ele e você sabem o que está acontecendo. Mas, se existir um projeto de Deus, meu amado, ele vai prevalecer. E aí Deus não fez. Deus seguiu o plano. Imagina Deus olhando o seu único filho, e o seu filho pedindo, Pai, afasta, mas ele prosseguiu o plano. E aí nós sabemos que foi só o começo do que Jesus passou. Ali ele ainda iria sofrer muito e muito mais. Mas Jesus seguiu com o plano original. Deus seguiu com o plano original. Mas porque também Jesus deu abertura para Deus prosseguir. Jesus falou assim, olha, eu peço, mas a tua vontade está acima da minha. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu olho Jesus ali, eu não vejo um filho mimado. Eu vejo um filho condicionado à vontade do seu pai. E aqui está a chave de tudo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Deus não queria.
Certamente ele ficou ali olhando, não dá. Por quê? Porque existe um grande plano, um plano de salvação da humanidade. Existe um cumprimento de uma promessa que foi feita lá no começo, que foi restabelecida por todos os profetas, e chegou o momento, e eu sei que vai ser difícil, meu filho, mas eu estou contigo. E certamente Deus estava com ele, Deus sofreu com Jesus, Jesus não sofreu sozinho. E aquele que é pai e mãe sabe que muitas vezes o pai sofre mais do que o próprio filho. Porque quantas vezes o pai fala assim, se eu pudesse trocar de lugar com você, eu trocaria. Então eu tenho certeza absoluta, Jesus é o filho único, ele é o primogênito, mas nós também somos os filhos. E assim como Deus agiu na vida de Jesus, ele age, meu amado, na minha vida e na sua vida. Quando ele permite que você e eu passamos por tribulações, por perrengues, por situações difíceis, ele sofre conosco, ele não se alegra, mas ele permite. Por quê? Porque o projeto dele é maior do que o nosso. E o que nós podemos fazer diante disso? Nós devemos olhar para Cristo e olhar como exemplo e simplesmente reproduzirmos aquilo que Jesus fez. Esse é o ensinamento da palavra. Seja a sua atitude como a de Jesus. E ali ele fala assim, pai, se possível, tira da minha frente. Me tira daquele lugar. Muda essa situação. Tira essa pessoa da minha vida. Coloca essa pessoa na minha vida. Abre essa porta de trabalho. Fecha essa porta de trabalho. Me faça isso. Me faça aquilo. Contudo, que seja feita como tu queres, não como eu quero. Essa deve ser a nossa oração. Entender isso e simplesmente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. O que significa isso? Confiança. Isso é confiar no Senhor de verdade. Isso é confiar no Senhor. Isso é ter humildade para reconhecer que o projeto de Deus é melhor do que o meu. Isso é alinhar o meu plano com o plano de Deus. Isso é totalmente prático, embora pareça muito espiritual. Mas também é muito prático. E nós podemos trazer isso para as nossas orações diárias, para a nossa vida espiritual. Então ele não faz. Por quê? Talvez esse não seja o plano de Deus. Então talvez ele não fez ainda na sua vida, porque não é o plano dele. E aí nós devemos, como filhos obedientes, e não filhos mimados, reconhecer a soberania de Deus. Mas ele também, talvez, ele não fez ainda, porque não chegou o tempo. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Porque lá nós vamos ler e entender e reconhecer que para tudo nesta terra existe um tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós lemos em Provérbios, o que prevalece é o propósito de Deus. E para todo tempo, para tudo existe o tempo de Deus. Para quê? Para o propósito dele acontecer. Então ele não fez, por quê? Porque não é o plano dele fazer, não está alinhado com o plano dele para a sua vida, e ele tem o melhor para você, ou não chegou o tempo. E diz aqui no versículo 2, que há tempo para nascer, para morrer, para plantar e para arrancar o que plantou, para matar e tempo de curar, tempo de derrubar, de construir, de chorar, de rir, de dançar, de espalhar pedras, de ajuntá-las, de abraçar, de conter. Há tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora. E por aí vai afora. Então entender o tempo de Deus, meu amado,
Primeiro, alinhar os nossos planos aos planos de Deus. E entender que talvez não seja o plano dele aquele que você quer. E aí você fala, Pai, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou, Senhor, me faça entender o tempo. Me faça compreender o tempo, Pai. E me dá força e esperança para perseverar. E sempre que eu persevero, eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas tu sabes o que está no meu coração, é o meu coração. E o Senhor conhece o meu coração. E eu apresento a Ti, e eu persevero, e eu persevero, e eu persevero. Até que o tempo do Senhor chegue na nossa vida. O tempo de Deus é o Kairos. É o tempo de Deus. Diferente do tempo que nós vemos aqui, que é o Cronos. Onde nós conseguimos contá-lo, visualizá-lo. Estamos finalizando o ano de 2024. Mas o Kairos é o tempo de Deus. E ele vai chegar se estiver no propósito de Deus. Amém, amados? Então, ou não chegou a hora, ou não é o projeto de Deus para a sua vida. Porque em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, meu amado, tudo coopera para a sua vida, para você que está aprendendo a amar a Deus, para você que está entendendo o amor de Deus, que tem sido pregado neste lugar, insistentemente. Deus tem usado o pastor Gu para pregar sobre o amor dele, não é de hoje, de anos. Então entender este amor, para poder retribuir este amor, porque ele já agiu em nosso favor. Isso quer dizer que você ama a Deus, que você entregou a sua vida a Ele. Então tudo vai cooperar para o seu bem, como está em Romanos 8:28. Amém? Tudo isso que nós lemos lá no Getsemane, vamos voltar lá? E nós já estamos caminhando para o final. Olha só. Então Jesus, ele condiciona a sua vontade à vontade de Deus. E ele diz, Abba, Pai, tudo te é possível, no verso 36. Mas afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele voltou aos seus discípulos, e os discípulos estavam dormindo. E aí ele volta depois para os seus discípulos, e eles estavam dormindo. Então, eu quero chamar a atenção, igreja. Primeiro ao sono espiritual dos últimos tempos. É um sono terrível. 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 Talvez o tempo da história com o maior sono espiritual é o tempo de hoje. Coisas absurdas. Por quê? Porque muitos cristãos estão dormindo espiritualmente. Assim como os discípulos no Getsemane. Eles dormiam. E um dos motivos é que os seus olhos estavam pesados. Eles estavam cansados. Então o cansaço é algo que pode nos colocar num sono profundo. Como está a sua vida? Você tem se sentido cansado? Cuidado, para que seus olhos não comecem a pesar e você viver aí décadas num sono profundo espiritual. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, não procrastine. Procrastinar é sempre deixar para depois. Imagino lá os discípulos, mas depois eu oro. Mas depois eu oro. Mas depois eu oro. Eu estou cansado, mas depois eu oro. E o bicho pegando no mundo espiritual. A luta espiritual pegando. Mas depois eu oro.
E aí eu chamo a atenção para a procrastinação, não só na sua vida espiritual, mas na sua e na minha vida como um todo. Quantas vezes você planejou fazer algo e você deixou para depois? Quantos anos eu falei, 2000 e tal vai ser diferente. Eu já estou colocando o plano para 2025. 2025 vai ser diferente. Ah, mas eu vou acordar cedo. Ah, mas eu vou viver o milagre da manhã. Ah, mas eu vou para a academia. E nós já estamos em 2025 e eu venho colocando esse plano desde 2020. E eu vou procrastinando, mas depois eu faço. Mas depois eu começo. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha saúde. Mas eu não comecei ainda. Eu não comecei. E ano após ano eu planejo. E eu planejo. E eu planejo, mas eu não consigo executar. Porque eu estou procrastinando. Isso não é bom. Porque talvez tenha sido isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Ah, Jesus, depois a gente ora. Ah, depois a gente faz. Depois eu começo. Então, muitas vezes os planos que nós fazemos não acontecem também por culpa nossa. Porque são planos que nós temos que ter atitudes. Olha só. Talvez eles não aconteçam porque não é o tempo, talvez eles não aconteçam porque não é projeto de Deus, mas também não acontecem porque eu não me movimento. Eles não acontecem porque eu não tenho coragem. Eles não acontecem porque eu tenho sido um procrastinador. Eu sempre vou deixando para depois, mas eu nunca começo, porque eu não tenho força, ou eu não tenho atitude, ou eu tenho tido realmente uma vida de deixar tudo para depois. E eu louvo a Deus pelo testemunho do meu irmão Dico aqui, porque ele estava vivendo algo semelhante, mas ele falou, basta, hoje eu vou levantar, hoje eu vou arrumar a minha casa, porque já tem dias que eu tenho falado que eu preciso arrumar, mas eu não tenho feito, mas hoje eu vou fazer. E ele foi, e ele arrumou, e eu tenho certeza que foi muito difícil fazer. Porque esse primeiro passo é o mais difícil. Talvez Pedro, Tiago e João ali, cansados, e eles só levantam. Se eles tivessem levantado, eles iam orar, mas não, eles não conseguem nem levantar. Por quê? Porque é a experiência própria. Quando nós damos um passo em direção ao plano, Deus dá dois, e Ele nos ajuda. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Ah, mas eu preciso me capacitar. Vai fazer o curso, vai procurar, vai se inscrever e vai fazer. Ah, mas eu preciso começar. Levanta cedo, bota o tênis e vai fazer. Ah, mas eu preciso orar. Levanta e ora. Levanta e ora, levanta e anda. Então, tudo isso, quando nós lemos esse texto, Deus foi mostrando isso para mim. E eu estou falando na minha vida. Muitas coisas, mas depois eu faço. Mas o ano que vem eu faço. E o ano já está começando. Ou seja, o ano de 24 praticamente já passou. E eu não fiz nada daquilo que eu planejei. E não foi porque Deus não quis. Não foi porque não estava no plano dele. Também não foi porque não era o tempo. Simplesmente porque eu não tive atitude para fazer. E aí não tem como colocar isso nas contas do Senhor. É olhar e falar assim, aqui pode jogar na minha conta. Porque isso, meu amado, eu sinto muito te dizer, mas o Espírito Santo não vai colocar o tênis no teu pé. Para você sair para cuidar da tua saúde, que você sabe que você precisa. Aí é com você, é força, é luta. Sabe por que é luta? Porque toda luta é contra a nossa carne. A luta é contra a nossa carne. Ou nós somos dominados pela nossa carne, ou nós somos dominados pelo Espírito Santo. Nós não temos nenhum poder sobre a nossa vida. Mas a nossa carne está sempre lutando e guerreando. Nesse momento, a carne estava lutando ali contra tudo aquilo que era projeto do Senhor. E talvez ela tenha vencido na vida de Pedro, Tiago e João. Mas Jesus estava ali firme e forte.
Ele estava triste, a carne também estava gritando, talvez ele estivesse com medo, mas ele foi corajoso, e ele falou: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estou triste, Pai, talvez angustiado, talvez com medo. A palavra não deixa claro isso, diz que ele estava muito triste e angustiado, diz que ele suava sangue, era um momento muito difícil, mas ele condicionou todo aquele momento ao Senhor. Ele passou por tudo aquilo e ele cumpriu o propósito. Ele morreu na cruz, ele foi açoitado, ele foi humilhado. Tudo aquilo que ele passou por mim e por você. Olha só que maluquice isso. Olha só que maluquice isso. Por mim e por você. Já pensando e sabendo que milhares e milhares de pessoas seriam beneficiadas por aquele momento, mas ele não titubeou, ele viveu aquilo que Deus tinha para ele cumpriu o seu propósito na terra. E você, meu amado, e eu, nós vamos ou não vamos cumprir o propósito de Deus para nós na terra? Vamos cumprir. Vamos cumprir, vamos dar um passo em direção ao Senhor. Quantas vezes você planejou em fazer o seu devocional, em fazer a leitura completa da Bíblia? Talvez você tenha conseguido, glórias a Deus, talvez não, amém, mas você fez. E foi aquilo que eu falei no começo, você fez algo mais, aleluia, glórias a Deus. Agora não pare, continue, persevere, não desista. Pode estar perrengue, pode estar difícil, parece que nada vai dar certo. Continua. Não pare, por favor, não pare. Porque no final vai valer a pena. Confiando em Deus. Apesar de pedir ao Pai que afastasse o sofrimento, Jesus submeteu-se totalmente à vontade dele, à vontade divina. E isso nos ensina a confiar em Deus também, em qualquer situação da nossa vida. Olha para a palavra, ele ia morrer, sofrer, mas ele foi. Por quê? Porque estava ali, alinhamento, é o plano de Deus, e eu estou aqui simplesmente para cumpri-lo. A humildade, e a humildade nesse aspecto é o reconhecimento e a obediência. Poderia muito bem, não, para tudo, isso não, Pai, isso eu não vou fazer. Conheço a tua palavra, mas não vou segui-la. E eu falo da cegueira espiritual, do sono, porque cristãos têm dito isso. Eu conheço a palavra, mas eu decido não fazê-la. Mas eu sei o que ela está dizendo. E eu sei também que ela é totalmente contrária àquilo que eu estou fazendo, mas eu decido não fazer. Sabe o que é isso? Está dormindo. Precisa acordar. Então é obediência, porque nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos quais são os princípios do Senhor. Principalmente todos que estamos aqui. Não tem ninguém que conheceu o Senhor agora que está vindo na igreja a segunda semana. Todos nós estamos há anos ou há décadas ouvindo a palavra do Senhor. Então dá para saber um pouquinho daquilo que Deus quer para nós. Daquilo que está na palavra. Daquilo que eu devo ou não devo fazer. Agora vamos praticar. E acordar para as coisas mais simples deste mundo, que corrompem a palavra do Senhor, vamos obedecer. Isso é estar alinhado com a vontade de Deus. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para mim. Ah, mas não pega nada. Ah, mas é um pecadinho. Não se engane, meu amado. Não se engane. Não se engane. Então é a obediência e, por fim, o alinhamento que vem através da oração. E nós vemos que nas 3 oportunidades em que Jesus chegou aos seus discípulos, ele estava orando. Ele estava perseverando na oração. Ele estava clamando ao Pai: Pai, não dá. Pai, está difícil. Pai, eu não estou aguentando. Pai, tira de mim. Pai, talvez ponha mais para frente, Pai. Talvez eu não me sinta preparado, Pai. Mas ele estava em oração, ele estava em comunhão, ele estava desenvolvendo um relacionamento com o papai dele. Então esse alinhamento só vem através da oração. E é por isso que eu disse, se em 2025, 2024, você orou mais do que 2023, glorifico a Deus por isso. Mas se você orou menos, se posicione.
para o próximo ano que está chegando. E planeje sim, faça planos, porque muitos são os planos do coração do homem. Se você não tem planos, você não tem o que pensar, o que fazer, o que se motivar. Planeje, sonhe, porque Deus é realizador de sonhos. Continue colocando planos no seu coração, mas tenta alinhar ele aos planos do Senhor. E esse alinhamento ele vai vir através da oração, como Jesus orou fervorosamente naquela noite. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Tudo aquilo que nós identificamos no Getsemane. A perseverança foi orar uma vez, foi orar duas, foi orar três. E a palavra diz que nas 3 vezes que Jesus orou, ele pediu a mesma coisa. Então, se você tem pedido, tenta alinhar ao propósito de Deus, que talvez não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. E aí peça para Ele te mostrar. Perseverar, no grego, significa hipomeno, que é permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se, ter tolerância, estar com os pés no chão e não retroceder. É isso que nós temos que fazer na nossa vida espiritual para 2025. E avançar, e crescer espiritualmente, e buscar orar um pouco mais, buscar ler um pouco mais a Bíblia, colocar um plano, sim, de buscá-lo, de conhecê-lo, de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, de estar na igreja, de participar da igreja, dos cultos, e participar talvez mais do que aquilo que você participou neste ano, e assim nós vamos cada vez mais crescendo, até o ponto que não tem como participar mais, porque eu participei do total, eu vim em todos, não faltei em nenhum, e olha como é bom estar aqui. Quantas vezes eu cheguei aqui? Ah, triste? Não. Sujo? Ah, atribulado? Não. Imundo? Ah, angustiado? Não. Sujo? Pecado em cima de pecado. Mas eu estava aqui. E todas as vezes que eu cheguei e me humilhei, eu senti o Senhor me levantando. Todas as vezes em que eu me humilhei, o Senhor vem aqui, levanta e anda. Vem aqui, eu te perdoo. Vem aqui, não faça mais. Vem aqui, não desista. Vem aqui, continue lutando. E aí eu vinha de novo. E eu chegava de novo. Cansado? Não. Sujo? Abatido? Não. Péssimo. Imundo. E aí eu, Senhor, mais uma vez, eis-me aqui. Senhor, mais uma vez. Eu estou como aquele homem que ficava lá no canto, só pedindo perdão. E eu estou te vendo. E eu estou te levantando. E eu estou te limpando. E eu estou te curando. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. E as coisas vão acontecendo aos poucos. É muito importante estar aqui. Independente de como nós estamos. Ele sempre vai vir ao nosso encontro. Sempre, 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 sempre. Então eu louvo a Deus por esse lugar na minha vida, de verdade. E às vezes, olha, a gente olha, vê as cadeiras vazias, né? Sabe qual é a diferença de uma igreja com poucas pessoas para uma igreja com muitas pessoas? Sabe qual é a diferença? Os corações. Depende de como está o seu coração. E depende de como está o coração daquela igreja com milhares de pessoas. Porque tem a quantidade, mas Deus está olhando o nosso coração. Deus está olhando para cada um. Você acha? Por que ele não juntou a multidão e não foi lá para Getsemane? Por que ele não juntou a multidão e não foi lá para a transfiguração? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. João, Pedro.
E grandes coisas aconteciam naquele lugar. Então, meu amado, claro, eu quero que os meus pais estejam sentados neste lugar. Eu quero que os meus amigos estejam sentados neste lugar. Mas não para encher a igreja, para que eles possam conhecer ao Senhor. Eu quero estar cheio do Senhor. Eu preciso estar cheio do Senhor. Porque começa em mim a mudança e a transformação. Porque a igreja pode estar lotada, milhares de pessoas, mas o meu coração não está no Senhor. Não adianta nada. Em contrapartida, podemos ser 10, 8, 12, 15. Se o nosso coração estiver condicionado ao coração de Deus, grandes coisas vão acontecer. Então, eu comecei a lidar melhor com essas coisas. Bem melhor. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por cada um que está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças a você e a mim, nós estamos aqui, existe uma igreja aqui. Porque a igreja é formada por um grupo de pessoas. E nós estaremos aqui. Muitos, poucos. Se nós estivermos aqui, entendendo o que estamos fazendo aqui, Deus sempre estará conosco neste lugar. E mais uma vez, talvez não vamos ver o cego ver e o paralítico andar. Até porque não tem acessibilidade aqui. Dificilmente vai subir aqui um cadeirante. Mas nós vamos abrir a palavra de Deus. E ela vai ser semeada. Tchá, 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 tchá. E ela tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. E isso nós vamos encontrar neste lugar. Nós vamos encontrar a essência da palavra de Deus. Nós vamos encontrar o amor de Deus. Nós vamos encontrar Jesus. E aprender a conhecê-lo cada vez mais. E é por isso que eu louvo a Deus pela sua vida e por esta igreja em nome de Jesus. E eu convido todos vocês a continuarem juntos, como uma única família. Continuarmos. 2025, 26, 27, até a trombeta tocar. Para todo mundo, ou tocar individualmente. Mas a gente vai continuar perseverando. E não vamos desistir da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Amém? Então a proposta é uma proposta de esperança. Olha para a palavra. Olha para aquilo que foi dito. Olha para os planos. Confiança. Humildade. Submissão e alinhamento com a vontade de Deus. Procure alinhar os planos que você tem com os planos de Deus. Mesmo que esses planos sejam planos materiais. Tenta alinhar ele com a vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade, faça acontecer. Mas se não for, amém. Me mostre, vamos para cima. Vamos para a próxima. Certamente Deus vai se alegrar da sua vida. E a gente vai cada vez mais crescendo. Porque tudo isso aqui logo, logo vai passar, viu? Logo, logo vai passar. E passa muito rápido. Agora, vamos condicionar a nossa vida para o futuro, para a glória, para a esperança. Porque aqui, meu irmão, é passageiro. Passageiro. O melhor está por vir, em nome de Jesus. E cada vez mais eu olho para o futuro. Eu olho para o céu. E quando eu olho para o céu e desconecto aqui da terra, eu falo assim, uau, ainda há uma esperança. Porque aqui não dá. Aqui tá osso. Mas o futuro, papai, o futuro é bom. Amém? E sabe por que ele é bom? Porque o Senhor se condicionou à vontade de Deus. É bom porque Jesus cumpriu o propósito. Porque se ele fosse um filho desobediente, ia dar ruim. Mas ele não foi. Amém, amados?